Olá, começa agora o Revista TST. Reportagens, entrevistas e quadros especiais com tudo que é destaque no Tribunal Superior do Trabalho. E na sua revista eletrônica de hoje, SDI1 determina pagamento de indenização à empregada de fábrica que teve esquizofrenia desencadeada pelas condições de trabalho. Na sessão de dissídios coletivos, ministros não reconhecem demissão em massa em caso de trabalhadores dispensados pelo Banco Santander na Paraíba. Fiat é condenada a indenizar metalúrgico submetido à revista íntima que gerou constrangimento. E no quadro Quero Post, veja como funcionam as cotas para deficientes nas empresas. Tudo isso e muito mais, o Revista TST está no ar. Fim do recesso. O início das atividades da Corte Trabalhista em 2016 ocorreu durante a sessão do órgão especial do TST. Durante a sessão, o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Barros Levenhagen, citou iniciativas do TST que resultaram em mais celeridade da Justiça do Trabalho e no aumento de produtividade da Corte. Em 2015, o tribunal recebeu 286.150 processos e julgou mais de 305 mil, 7% a mais que em 2014. Os números evidenciam, assim, o esforço dos senhores ministros, dos desembargadores convocados e dos servidores desta Corte de fornecer uma prestação jurisdicional célere e eficaz, alinhado aos anseios da sociedade. Durante a sessão, o presidente citou ainda que o processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, o PJE-JT, já está instalado em todos os tribunais regionais do trabalho do país e em 98% das unidades de primeiro grau. E que o conector PJE, ferramenta que dispensa o esforço na digitalização de dados e peças processuais dos tribunais regionais ao TST, tem trazido mais melhorias para a Justiça do Trabalho. E no nosso site, tst.jus.br/sessões ao vivo, você pode acompanhar todas as sessões do TST. A transmissão dos julgamentos da sessão 2 de dissídios individuais ocorre às terças-feiras, das turmas às quartas-feiras, e da sessão 1 de dissídios individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista, às quintas-feiras. As sessões são transmitidas em tempo real a partir das 9 horas da manhã. E a sessão 1 de dissídios individuais julgou o caso de uma trabalhadora que recorreu à justiça para ser indenizada depois de desenvolver esquizofrenia devido às condições de trabalho. Veja como foi agora o julgamento desse caso que dividiu a opinião dos ministros da SDI1. A trabalhadora recorreu à sessão 1 de dissídios individuais depois de a quarta turma do TST não ter aceitado o recurso apresentado por ela. A auxiliar de serviços gerais trabalhava em uma indústria de celulose e papel em Sergipe. Na ação trabalhista, ela alegou que os ruídos excessivos na fábrica, a quantidade de trabalho e as ameaças de demissão por parte da chefia fizeram com que ela desenvolvesse transtornos psicológicos. O laudo pericial indicou que a esquizofrenia era uma doença pré-existente, mas que ela ainda não havia se manifestado, o que só ocorreu por causa do trabalho prestado à fábrica de papel. Em primeira instância, a empresa foi condenada a pagar indenização e pensão à trabalhadora. Em segunda instância, no entanto, a empresa foi absolvida. O TRT de Sergipe entendeu não haver existência de nexo causal entre as atividades realizadas pela auxiliar de serviços gerais e a doença. Decisão mantida após a quarta turma negar o recurso da empregada. Mas na SDI1, os ministros entenderam que a empresa deve sim indenizar a trabalhadora. Para o relator do processo, o ministro Lélio Bentes, como a doença reduziu a capacidade da auxiliar de serviços gerais para o trabalho, a empregada deveria receber indenização de R$60 mil pelo dano moral e, por dano material, uma pensão mensal enquanto estivesse doente. Segundo o Tribunal Regional, a redução da capacidade ficou avaliada em 80%. Então, eu dou provimento ao recurso, mas limito a pensão a 80%
da última remuneração percebida pela autora. Após o voto do relator, em 2014, a sessão foi suspensa por causa do pedido de vista do ministro Renato de Lacerda Paiva. O julgamento do processo na SDI1 foi retomado em 2015, com o voto do ministro. Ele acompanhou parcialmente o relator, divergindo quanto ao valor do dano material. Quanto à pensão mensal, é que eu divido, porque em razão da concausa eu estaria fixando em 40% da última remuneração percebida pela autora e não como deferido anteriormente. Dos 7 ministros que deram provimento ao recurso da trabalhadora, 2 acompanharam o relator quanto ao dano material fixado em 80% do valor da última remuneração da empregada. Os ministros José Roberto Freire Pimenta e Alexandre Agra Belmonte. Mas está previsto que ela teve incapacidade permanente avaliada em 80%. O que uma criatura dessa com 20% de capacidade vai fazer na vida? Ela não tem mais o que fazer, não tem como, não pode mais trabalhar. No entanto, a maioria entre os que deram provimento seguiu o ministro Renato de Lacerda Paiva pela redução do valor da pensão em 40%. Foram 3 votos. Os ministros Cláudio Brandão, Hugo Scheumann e Augusto César Leite de Carvalho. É possível notar que essa concausalidade implicou o agravamento de uma doença pré-existente. Então, isso tem mesmo que ser considerado. A meu ver, o artigo 944 interfere de alguma forma. Eu acompanho, portanto, a divergência nos limites estabelecidos pelo ministro Renato. Sendo a incapacidade parcial, acho que, de fato, e assim voto com suas excelências, que tem cabimento, sim, à luz do Código Civil, a fixação em um percentual menor, considerando a causa etiológica de que é portadora reclamante. Ficaram vencidos 5 ministros que não reconheceram o nexo causal e negaram o pedido da trabalhadora. Guilherme Caputo Bastos, Márcio Eurico Vitral Amaro, João Oreste Dalazen, Brito Pereira e Aloísio Corrêa da Veiga, que abriu a divergência. Então, me parece que nós estamos ampliando o conhecimento no recurso de embargos, toda a reavaliação da prova produzida, inclusive com a conclusão, a valoração pelo Tribunal Regional de que não houve nexo de causalidade. Por essa razão, pedindo a máxima vênia, eu nego provimento. Venceu a admissão do recurso, prevalecendo o voto dos ministros que defenderam a pensão mensal e vitalícia correspondente a 40% da última remuneração da trabalhadora, que teve esquizofrenia desencadeada por condições de trabalho. Também teve julgamento de destaque na sessão de dissídios coletivos do TST envolvendo o Banco Santander. E sobre o assunto, eu converso agora com o repórter Carlos Balbino, que tem mais detalhes. Olá, Carlos, explica pra gente. Os ministros tiveram que avaliar se a dispensa de trabalhadores do banco configurava demissão em massa, é isso? Olá, Rafael. A sessão de dissídios coletivos se deparou com a seguinte questão. A dispensa de 11 empregados de uma mesma empresa poderia ser considerada demissão em massa? Além de contestar a legalidade da rescisão do contrato, o representante dos trabalhadores dispensados do Santander na Paraíba pedia a reintegração de todos os bancários que foram demitidos. Os ministros analisaram o caso levando em conta a quantidade de empregados prejudicados em relação ao atual quadro de pessoal do banco e o impacto social causado pelos desligamentos. Adianto desde já que essa decisão não foi unânime, Rafael. Eu volto com você. Carlos, muito obrigado pelas informações e vamos ver agora na reportagem todos os detalhes desse caso. O corte registrado no final de 2012 afetou trabalhadores do Santander em todo o país. Em quase 2 meses, o banco demitiu cerca de 5.000 empregados, quase metade deles em apenas 15 dias. Em São Paulo, os profissionais ainda conseguiram fazer um acordo. Situação diferente de 11 bancários dispensados da instituição na Paraíba. O Sindicato dos Trabalhadores no Estado foi o único que seguiu com a ação trabalhista, contestando a legalidade da rescisão do contrato. O representante dos trabalhadores disse que a demissão em massa foi motivada por problemas financeiros. O Santander, segundo o sindicato, alegou que estaria tendo prejuízo ao manter as operações no Brasil. O TRT paraibano determinou a anulação das demissões e a reintegração dos empregados, mas a decisão não chegou a ser cumprida porque foi contestada pelo banco.
Durante o julgamento na sessão de dissídios coletivos do TST, a relatora do processo, ministra Dora Maria da Costa, destacou que pela jurisprudência da SDC, só são consideradas demissões em massa as rescisões cujas características fogem aos parâmetros habituais de rotatividade normal de mão de obra de um segmento econômico em determinado período de tempo. Não há como considerar que a dispensa de 11 empregados do Banco Santander no estado da Paraíba possa ser considerada como dispensa massiva, seja por não se constatar o impacto social que as dispensas ocasionaram na região onde ocorreram, seja por inexistir uma causa real única, vinculadora, justificada em motivos econômicos, tecnológicos ou estruturais do empregador. O ministro Maurício Godinho Delgado, entretanto, abriu divergência ao defender que deve ser levada em conta a proporção entre o total de empregados que integram o banco na Paraíba e o número de trabalhadores demitidos da instituição no estado. O banco na Paraíba tem apenas 255 empregados. É o próprio banco que coloca esse número. A dispensa de 11 trabalhadores no universo de 255 empregados significa 4,31%. Ainda não conseguimos mensurar isso. Entretanto, se tratasse para termos a mensuração, o que significa 4,31%? Se tomarmos como parâmetro, abstratamente, uma empresa de 100 mil trabalhadores, por exemplo, isso significaria 4.300 trabalhadores dispensados. Então, uma dispensa de 4,31% é uma dispensa realmente excepcional, é uma dispensa inusitada e bastante elevada. O ministro Maurício Godinho Delgado citou também precedente da própria sessão de dissídios coletivos, que permite dispensa em massa desde que haja negociação coletiva. A ministra Kátia Magalhães Arruda, no entanto, acompanhou o voto da relatora, convencida de que as demissões, nesse caso, não se enquadram no conceito de dispensa massiva. Penso que a proibição de dispensa massiva, que não é legal e sim uma construção jurisprudencial, ela é tão importante, ela é tão necessária, principalmente nesses momentos de crise, que nós temos que ter um cuidado imenso para que ela não seja trivializada. O vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Gandra Martins Filho, reforçou a preocupação com o entendimento divergente. O conceito de massa eu não vejo registrado em 11. 11 não são uma massa de servidores que está sendo dispensado. E a preocupação realmente da ministra Kátia de que nós não ampliemos esse precedente, acho que devemos levar muito em consideração, porque senão, a partir daí, ele passa a ser vulgarizado e passa a ser realmente passível de ser, eventualmente, levado ao Supremo, e o Supremo, no controle constitucional das decisões do TST, entender que nós estamos extrapolando aquilo que a própria Constituição estabelece. Por maioria, prevaleceu o entendimento de que não houve dispensa em massa e que os desligamentos feitos pelo banco não foram ilegais. E daqui a pouco, como funcionam as cotas para deficientes nas empresas? Esse é o tema do quadro Quero Post. O Revista TST está de volta. Chegou a hora do giro pelas turmas com alguns dos casos julgados no tribunal. A gente começa o nosso giro pela segunda turma, que elevou a condenação imposta à Caixa Econômica Federal pelo sequestro sofrido por uma gerente. Ela desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático e ficou incapacitada para o trabalho. O relator na segunda turma, ministro José Roberto Freire Pimenta, determinou o pagamento de R$ 300 mil de indenização. Todos os ministros da turma seguiram o voto,
por considerarem o valor de R$20 mil, determinado em instância anterior, insuficiente diante da gravidade do dano sofrido. A sexta turma condenou o Grupo Riachuelo a pagar pensão mensal a uma costureira. No processo trabalhista, a profissional afirmou que sofria pressão do supervisor para produzir por hora cerca de 1.000 peças de bainha, além de colocar 500 elásticos em calças ou fazer 300 bolsos. Por causa da jornada exaustiva, ela desenvolveu a síndrome do túnel do carpo, que provoca inchaços e dores nos braços. Por unanimidade, a sexta turma fixou indenização de R$10 mil por dano moral e pensão mensal no valor de 40% sobre a última remuneração da empregada. Os ministros entenderam que a pensão mensal é cabível mesmo que a lesão seja temporária, até que haja recuperação. E a empresa Latour Capital foi condenada pela quarta turma do TST a pagar indenização a uma engenheira por exibir o nome dela em seu site, mesmo após o fim do contrato com a trabalhadora. Antes de o caso chegar ao Tribunal Superior do Trabalho, o TRT2 em São Paulo havia mantido a decisão de primeira instância que julgava improcedente o pedido da engenheira. Para o regional, o nome da trabalhadora exposto no site fazia referência a trabalhos realizados pela engenheira durante a vigência do contrato dela com a Latour. Mas, na quarta turma do TST, o relator do recurso da empregada, desembargador convocado José Ribamar Oliveira Lima Júnior, levou em conta o artigo 20 do Código Civil, que estabelece que o uso de nome ou imagem de um terceiro para fins comerciais pode ser proibido se não houver autorização. A quarta turma condenou a empresa a indenizar a trabalhadora em R$5 mil por danos à imagem. E a Fiat foi condenada pela terceira turma do TST a indenizar um metalúrgico que era submetido à revista íntima de forma vexatória. O trabalhador era apalpado em todas as partes do corpo por seguranças armados na frente de colegas. Para o ministro Alexandre Agra Belmonte, a revista era realizada de forma abusiva, com ofensa à intimidade e à dignidade do trabalhador. Mais de 1.000 internautas curtiram essa notícia na página do TST no Facebook. Foram mais de 800 compartilhamentos e diversos comentários, entre eles o do João Luiz Azevedo, que disse ser complicado um trabalhador no próprio ambiente de trabalho ser considerado como suspeito na frente de todos os colegas. E você, quer dar a sua opinião? Então curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. O endereço é facebook.com/TSTJus. E a gente continua falando de redes sociais. Pelo Facebook, a Letícia Leotti enviou a seguinte pergunta com a hashtag #QueroPost. Como funcionam as cotas para deficientes nas empresas? A resposta você confere agora na reportagem. No olho esquerdo, 60% da visão. No outro, Henrique só percebe vultos, mas ainda assim se sai muito bem nas planilhas de vendas com pequenas letras e números. Como eu nasci com catarata, né, na época eu fiz a cirurgia, mas eu não implantei o cristalino do olho, né, que seria a etapa que fazia a pessoa enxergar normalmente. Mas como com o olho esquerdo eu tenho 60% de visão, eu consigo, né, trabalhar. Do escritório para a loja. De caderno na mão, Raíssa, de 23 anos, há 3 meses, percorre as seções do supermercado, identificando produtos que estão quase vencidos. Ela anota e, a partir daí, a mercadoria pode ser colocada em promoção. Raíssa não tem dificuldades em trabalhar, mesmo com uma paralisia parcial. Eu me sinto capaz, eu sei que eu sou capaz e aonde mandar eu ir, eu vou e faço, entendeu? Não tenho nada de falar assim, que a minha deficiência me para isso, nunca. Raíssa e Henrique fazem parte do universo de 120 empregados contratados pela rede de supermercado nas cotas de pessoas com deficiências. O advogado Luiz Fernando Cordeiro explica como funcionam essas cotas obrigatórias por lei às empresas com mais de 100 empregados. Nós temos uma lei, que é a Lei 8.213 de 91, que estabelece que para as empresas do ramo privado que tiverem mais de 100 empregados, começam a ter uma exigência de 2%, que pode variar até 5% acima de 1.000 empregados. A empresa com mais de 100 empregados está obrigada a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência, na seguinte proporção,
De 100 a 200 funcionários, 2%. De 201 a 500 funcionários, 3%. De 501 a 1.000 funcionários, 4%. E, finalmente, 1.001 ou mais funcionários, 5%. A gente busca no mercado de trabalho pelas nossas redes de relacionamento de recrutamento e seleção, de RH, e também indicação dos funcionários que a gente já tem, eles ajudam muito a gente a cumprir a cota. No supermercado, além de terem benefícios como jornada reduzida de 6 horas diárias, os cotistas não trabalham aos sábados, domingos nem feriados. Mas nem todas as empresas brasileiras se empenham em dar um bom exemplo, como fez a rede de supermercados de Brasília. Em um julgamento realizado pela SDI1, foi rejeitado o recurso de uma transportadora que, durante 16 anos, descumpriu o dever legal de contratar reabilitados e pessoas com deficiências para o quadro de empregados. Em uma decisão anterior, também no TST, pela segunda turma, essa empresa já havia sido condenada a pagar uma indenização por dano moral coletivo no valor de R$200 mil. Na defesa, a transportadora alegou dificuldades em selecionar pessoas com deficiências para o quadro, já que, de acordo com a empresa, 90% das funções exigem formação técnica específica. Mas o relator do recurso na SDI1, ministro Cláudio Brandão, negou o pedido da empresa. Foi registrado no acordo regional e foi mantido pela egrégia segunda turma, a premissa de que, no caso específico, a empresa, hora agravante, permaneceu durante mais de 16 anos sem cumprimento da norma e houve a alegação de prática reiterada de omissão no cumprimento da regra legal. Ficou mantida a indenização que deverá ser destinada ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Você também pode tirar suas dúvidas sobre direitos trabalhistas. Basta entrar na página do TST no Facebook e com a hashtag Quero Post fazer a sua pergunta. E no próximo bloco, os destaques da semana no TST. Voltamos com Revista TST. Veja agora outras notícias de destaque. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, participou da sessão solene de abertura do ano judiciário no STF. Ao lado do presidente do STJ e de autoridades dos 3 poderes da República, o ministro Barros Levenhagen acompanhou o discurso do ministro Ricardo Lewandowski, que listou projetos e ações para 2016. A campanha do Tribunal Superior do Trabalho contra o trabalho infantil ganhou as salas de exibição da rede de cinemas Cinemark. Com o slogan Trabalho Infantil, você não vê, mas existe, os vídeos reforçam que é a educação e não o trabalho precoce que garante o futuro. De acordo com o IBGE, mais de 3 milhões de crianças e adolescentes são vítimas do trabalho infantil no Brasil. O presidente do STF e do CNJ, ministro Ricardo Lewandowski, e o presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, realizaram solenidade de instalação do Fórum Nacional do Poder Judiciário para monitoramento e efetividade das demandas relacionadas à exploração do trabalho em condições análogas à de escravo e ao tráfico de pessoas. Para o ministro Lélio Bentes, que também participou do evento, o fórum é uma iniciativa do Judiciário para dar eficácia ao combate ao trabalho escravo ou que violam a dignidade humana. O Nobel da Paz e ativista Kailash Satyarthi também prestigiou a instalação do fórum. Satyarthi, que luta contra a exploração de crianças e pelo direito delas à educação, também fez uma palestra aberta ao público no Tribunal Superior do Trabalho. Para o ativista indiano, o trabalho infantil é um problema global e deve ser pensado por todos com o envolvimento das instituições da sociedade civil. Esta foi a segunda vez que o Nobel da Paz veio ao TST. No próximo programa, você vai acompanhar a cobertura completa da visita. Vamos saber agora quais são os destaques do programa Jornada, que viaja pelo país trazendo notícias de toda a Justiça do Trabalho? Com ela, Carolina Sete.
Conta pra gente o que temos no programa essa semana. Olá, Rafael. O Jornada dessa semana viaja até Garibaldi, no interior do Rio Grande do Sul, para conhecer a produção de vinhos de uma vinícola gaúcha. No quadro Direitos e Deveres, vamos saber quais são as dúvidas trabalhistas de um vidraceiro e da proprietária da vidraçaria. Quem dá as respostas é um juiz de Itumbiara, Goiás. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos mostrar como são feitas lindas peças em ikebana, uma arte secular japonesa para a produção de arranjos florais. Tudo isso e muito mais no Jornada, que está imperdível e vai ao ar segunda-feira às 7h30 da noite. É com você, Rafael. Carolina, muito obrigado. E esta edição do Revista TST está terminando, mas você continua acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Muito obrigado pela companhia. Tchau.